Você vai entender bem através desse e-mail que eu vou ler, dessa ex-obreira. Preste muita atenção, eu vou comentar mais sobre isso aqui. Ela me escreveu dizendo assim: olá, Bispo Domingos, venho através desse e-mail relatar um pouco do meu testemunho e espero muito ajudar outras pessoas com ele. Espero que alguns aqui sejam ajudados, porque eu creio que alguns estão nessa condição dessa ex-obreira. Ela fala assim: fiz a obra durante 2 anos da minha vida, depois saí da obra, mas nunca me afastei por completo da presença de Deus. Ela dizia, sempre ia à igreja, apenas ia, mas não estava bem com Deus. Morei com uma pessoa quase 2 anos, fiz planos, planejei muitos sonhos. Essa pessoa era como se fosse o sol da minha vida. Olha só, era uma obreira, se afastou da obra, estava dentro da igreja, fraca espiritualmente, mas ela já tinha conhecido esse rapaz, foi morar com ele, não se casou, foi morar com esse rapaz, e o pior de tudo, ela dizia, ele era o quê? O sol da minha vida. Então ele era o tudo dela, não era Jesus. Aquele rapaz passou a ser o centro das atenções dela, passou a ser o ídolo dela, o tesouro que ela carregava. Mas veja só as consequências. Ela continuou dizendo o seguinte: eu fazia de tudo por ele, tanto ele como eu tínhamos feito a obra de Deus um dia. Então ele também tinha sido um obreiro, ambos foram obreiros. Começamos a lutar pela construção da nossa casa e família, mas não fizemos o principal, que era legalizar a nossa situação diante de Deus e dos homens, casar no papel e na igreja. Uma certa tarde, cheguei em casa do trabalho e o mesmo me disse que não queria mais ficar comigo. Naquele exato momento, caí em desespero. Eu não acreditava que um dia eu ouviria e viria aquela situação diante de mim. Bispo, a mão de Deus pesa, e pesa muito. Sofri muito com essa separação, e me humilhei, chorei, não tinha mais vontade de viver. Enfim, foram os piores dias da minha vida, e eu poderia ter evitado tudo isso. Sabe por quê? Ela disse, antes de eu entrar com tudo nessa relação, um homem de Deus e uma mulher de Deus me aconselharam, disseram que isso não ia terminar bem, que era para eu cuidar da minha salvação, do meu chamado, e o que fosse para ser meu, seria. Mas eu estava tão cego espiritualmente, que só consegui enxergar a minha necessidade naquele momento, achando que não tinha mais jeito de eu desistir daquela situação. Hoje eu posso falar que em uma mínima brecha o diabo faz a festa. A cegueira espiritual domina a pessoa. Digo a todas as obreiras, ela manda esse recado, digo a todas as obreiras, jovens e todos os que servem a Deus, todo cuidado é pouco, nada absolutamente pode ser maior do que a nossa vigilância com respeito à nossa salvação. Depois de quase 1 ano que tudo isso aconteceu, me arrependi de tudo, voltei para os braços do Senhor, de fato e de verdade, e graças à sua misericórdia,
Hoje estou aqui para ajudar quem tiver algum dilema interior como eu estava. Não é fácil, nunca vai ser. Todos os dias é uma vitória para mim, mas eu tenho plena certeza que nada pode ser maior que a nossa preocupação com a nossa salvação. Hoje, graças a Deus, estou feliz. Aprendi através da palavra do Senhor, através dos blogs do bispo, como ser uma mulher virtuosa, como olhar as situações com os olhos espirituais. E sei que não sei como vai ser a forma, de onde vai ser, mas quero ser usada cada vez mais para ganhar almas e agradar o meu Deus, que ama seus filhos de uma tal maneira que não olhe os seus pecados e está de braços abertos para quem se arrepender de fato e de verdade. Por isso digo a todos e a todas que estiverem lendo esse testemunho, que não largue o Senhor Jesus por nada e ninguém, de nenhuma forma, porque de nenhuma forma isso valerá a pena. Se sua bênção está demorando para chegar, lembre daquele versículo que o Espírito Santo sempre nos alerta: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É o testemunho da Bruna, e que serve de lição. Repare bem, ela foi aconselhada, o Espírito Santo usou o pastor, a esposa do pastor, para orientá-la, para conversar com ela, para dizer para ela: minha filha, isso não é bom para você, você vai sofrer nesse relacionamento, você tem que se preocupar com a sua salvação, você tem que cuidar da sua alma, não se envolva nesse relacionamento, sai desse relacionamento para o bem da sua alma. Mas ela não escutou. Aparentemente ela estava bem, aparentemente, porque quando a pessoa cai, quando ela começa a fazer a vontade do diabo, o troco dele não vem de imediato, porque senão a pessoa acorda, ela abre os olhos e se arrepende. Primeiro o diabo seduz, ele mostra para ela o que ela estava perdendo, o tempo que ela estava perdendo. Então no começo, um rapaz carinhoso, cheio de planos: vamos construir nossa casa, vamos ter a nossa família, vamos ter os nossos filhos, tudo que uma mulher gostaria de ouvir. Sim ou não? O diabo sabe muito bem o que você quer ouvir, quais as palavras que você gostaria de ouvir. Ele sabe muito bem quais são as suas necessidades, o que você tem se preocupado, e ele vai investir exatamente aí. Então, como diz aquela canção: o mundo me deu flores quando eu lá cheguei. É exatamente assim. No começo tudo parece bom, tudo flores no início, mas depois vem o inferno, depois vem a dor, vem o sofrimento. Depois que o diabo já tem a pessoa nas garras dele, aí ele vai castigá-la, ele vai acabar com os sonhos dela.